Leiamos o texto de Colossenses, capítulo 1, a partir do verso 1. Diz assim, olha: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que se encontram em Colossos, graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouviste pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo, está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade. Segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Por essa razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Amém. Quando nós trabalhamos no último domingo pela manhã, o texto de Marcos, capítulo 1, verso 2 a 8, que tratou ali do ministério de João Batista, eu trouxe à memória dos irmãos a primeira pergunta dos nossos 2 catecismos, que a gente toma como base para a nossa interpretação, assim, é o nosso padrão de interpretação da Bíblia. Qual que é a pergunta? Para que você nasceu? Qual o fim principal do homem? Né? Qual a finalidade da nossa existência? E ali nós temos os teólogos de Westminster chegando à seguinte conclusão. Qual é? Nascemos para a glória de Deus, para glorificar a Deus com a nossa vida em tudo que nós fazemos, seja trabalho, seja qualquer atividade, fazemos para Deus e desfrutamos dele. Essa é a resposta. Eu gosto muito, eu acho interessante. Esvazia-nos de nós mesmos e volta a nossa vida para aquele que a originou, que é a Deus, certo? Hoje eu quero remontar aqui uma porção da Confissão de Fé que fala sobre a igreja. A Confissão de Fé tem lá todos os seus capítulos, se eu não me engano, 33 capítulos, que falam de diferentes temas. Cada capítulo é sobre uma coisa. Um deles é o capítulo de número 25, é sobre a igreja. Tem 6 sessões, 6 parágrafos ali sobre a igreja. Numa dessas sessões, na sessão 4 e 5, ela fala o seguinte da Igreja de Cristo, à luz da Bíblia, os teólogos interpretando a Bíblia, falando sobre igreja. O que eles falam? Eles falam assim, olha, esta igreja católica, quer dizer, universal, tem sido, às vezes, mais, às vezes, menos visível. É a sessão 4 e 5, tem outras sessões anteriores. Então, aqui já estou pegando do meio para frente. Né? Então, diz aqui, olha, essa igreja católica tem sido, às vezes, mais, às vezes, menos visível. As igrejas mais puras debaixo do céu estão sujeitas a mistura e erro, e algumas se têm degenerado tanto que deixam de ser igrejas de Cristo. As igrejas da terra estão sujeitas a essa mistura e a esse erro, e algumas têm se degenerado de tal forma que deixa de ser igreja de Cristo, tornando-se sinagoga de Satanás. Não obstante, sempre haverá uma igreja na terra para cultuar a Deus em consonância com a sua vontade. Sempre haverá. Então, eu acho muito interessante porque apresenta aqui 2 realidades bíblicas. Quais são essas 2 realidades bíblicas? A primeira, as igrejas cristãs estão sujeitas a falhas e a erros ao ponto de deixarem de ser igreja de Cristo.
Essa é uma realidade bíblica. Mas, por outro lado, nós somos animados. Como assim animados? Pela outra realidade bíblica de que as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja de Deus. Então, por mais que ela possa se perder um pouco ali no caminho, ela não vai ser derrotada. Na verdade, ela avança e as portas do inferno não podem resistir ao poder que a igreja recebe do Espírito eterno, do Espírito Santo, que desde o dia do Pentecostes tem atuado de maneira maravilhosa no nosso meio, de maneira ímpar, como não foi no Antigo Testamento, que era diferente a dispensação. Cristo trouxe um outro tempo, o tempo da graça. Essas realidades se relacionam de forma direta com o texto que nós lemos nessa manhã. Só que antes de mostrar a relação dessas considerações que eu fiz com o texto que a gente leu, eu queria trazer aqui algumas considerações que eu sempre trago para a gente lembrar um pouquinho sobre as epístolas, né? Que são, na verdade, modelos de carta lá dos primeiros séculos. Hoje a gente conversa pelo WhatsApp, e o WhatsApp tem suas características próprias, né? O WhatsApp é cheio de figurinhas, né? A mãozinha, o sorrisinho, as características do WhatsApp. Os estudiosos do futuro, né, vão ter outros meios, vão, olha aqui como é que eles conversavam, que coisa. Alguns eu já vi comparar até esse monte de figura do WhatsApp com os hieroglifos lá do Egito, né, que é um monte de figurinha também, mas são características próprias dos meios de comunicação. E as epístolas são modelos de comunicação que tinham ali a sua estrutura. Se você for olhar, elas todas se parecem. Tem ali uma saudação, tem ali o assunto, termina com outra saudação. Ela é bem assim, a gente tem uma estrutura para ela. Eu não vou me deter a isso, vamos pensar aqui nas epístolas. Mas pensando nelas, então, a gente pode dizer que nós temos os livros históricos, né, as narrativas do Antigo Testamento, os evangelhos e o Atos, e depois você tem as implicações dessa história sagrada, né, de Deus conduzindo a história do seu povo, as implicações nas epístolas. As epístolas são mais aplicativas. Por quê? Porque ela toma como base a revelação de Deus e aplica as necessidades e desafios que a igreja enfrenta. Então, as epístolas são a teologia, as epístolas são teologia aplicada à vida da igreja. E aí a gente tem que se esforçar, ou a gente deve se esforçar, para entender bem as epístolas, para que a gente possa entender o seu contexto e trazer para nós, né, os problemas que aquela igreja passava, a gente traz para nós. Como assim? O que se assemelha à história da igreja de Colossenses? O que eles estavam passando com o que a gente está passando? É evidente que nós não vamos ter realidades idênticas. Lá é primeiro século, né? Nós estamos falando do primeiro século. Aqui nós já estamos no ano 2020. Então, as realidades aqui são outras, né? Lá tinha quarentena, pandemia. Tinha problemas, epidemias, mas cada época é tratada de um jeito. Nós estamos vivendo um outro tempo, mas nós podemos buscar semelhanças, né? Como eu disse na condução da liturgia aqui, o apóstolo Paulo escreveu cerca de 13 epístolas, que são chamadas de epístolas paulinas. Essa aqui, inclusive, eu chamo a atenção que ele fala que escreveu junto com Timóteo, né? Não, olha o verso 1 aí, ó. Paulo, apóstolo de Cristo, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo. É uma epístola aqui dos dois juntos. É evidente que o Timóteo é um jovem pastor, o apóstolo Paulo é um apóstolo experiente, então sem dúvida nenhuma, ele que conduz, né, essa comunicação com a igreja de Colossos. Mas, além das epístolas paulinas, que são cerca de 13 na Bíblia, nós ainda temos as epístolas gerais, que são cerca de 9, a gente contando com Hebreus também, que a gente não sabe quem escreveu. Mas nós estamos aqui em Colossenses, e Colossenses, teoricamente, foi escrita ali na prisão de Paulo. Paulo estava preso em Roma pela pregação do Evangelho. O Império Romano não estava insatisfeito, incomodado com aquela seita que crescia, né? Os irmãos do caminho cresciam debaixo das barbas do imperador, e o imperador não conseguia evitar. Perseguições foram impostas, segundo a história. Quanto mais se perseguia a igreja, mais a igreja crescia. Às vezes eu fico pensando que a igreja precisa de perseguição, né, para poder ficar mais forte, para poder crescer. Eu acho que quando a gente fica muito tranquilo, né, a gente não valoriza tanto. Quem sabe essa pandemia, essa quarentena que nos impediu de ficar tanto tempo longe da mesa do Senhor, possa nos inquietar o povo de Deus, e a gente possa, diante desses desafios, crescer. Mas o fato é que
Paulo estava lá na prisão por causa da perseguição ao evangelho, e aí ele escreve, né, para essa igreja. Agora, o detalhe interessante é que ele não conhecia pessoalmente a igreja de Colossos, não era uma igreja que ele conhecia. Na verdade, ele tomou notícia dessa igreja através do pastor da igreja, que ele fala aí no verso 7. Como é que chama o pastor da igreja de Colossos? O Epáfras que levou o evangelho lá, provavelmente visitou o apóstolo Paulo lá na prisão, contou para o apóstolo Paulo que tinha uma igreja lá no Vale do Rio Lico, que é a região de Colossos, tem Laodiceia ali também, e ainda Hierápolis, são 3 cidades ali que são chamadas cidades do Vale do Rio Lico, né? Nós estamos falando de geografia antiga, né? E aí o Epáfras vai lá e conta para o Paulo que tem uma igreja lá e tal. No entanto, nós somos informados pela história, quando a gente estuda o contexto, a gente descobre que estava havendo ali naquela igreja, que o Epáfras levou o evangelho, estava havendo alguns outros ensinos. Algumas pessoas estavam trazendo ali uns outros princípios, uns outros valores de fé, e o apóstolo Paulo tem que lidar com isso. Espera aí, se a gente vai comunicar com essa igreja, que a gente recebeu boa notícia do Epáfras sobre ela, e a gente vai falar sobre quais são essas boas notícias, a gente tem que cuidar dessa igreja. Como é que cuida de uma igreja, meus irmãos? Palavra. Então, Paulo vem fortalecer alguns fundamentos da fé apostólica. Ele representa, né? Ele é o apóstolo enviado para trazer, para sedimentar os ensinos de Cristo, né? Então, quando nós olhamos para esse texto aqui, nós vamos ver nessa primeira porção aqui, especialmente dos versos 3 a 12, o retrato do que é a vida da igreja. Por quê? Eu passo então a lhes mostrar isso. Primeiro vamos fazer só uma consideraçãozinha aqui dos versos os versos 1 e 2. Ou talvez, antes de fazer a consideração dos versos 1 e 2, deixa eu já falar o que a gente vai tratar, o que a gente vai ver aqui nos versos 3 a 8 e nos versos 9 a 12, que são as divisões dos parágrafos aqui até no grego. Então, vejamos, Paulo fala aqui de motivos para agradecer a Deus lá, por causa de virtudes e fatos existentes na igreja de Colossos, mas Paulo fala também de motivos para orar pela igreja. Aí começa a fazer sentido aquela introdução que o pastor fez no começo da mensagem. Por quê? Porque no começo da mensagem eu disse para os irmãos que a confissão de fé nos mostra 2 realidades bíblicas da igreja. Qual que é as 2 realidades? Primeira, a igreja vive desafios. A igreja pode se perder e se tornar sinagoga de Satanás. A igreja está passível de sucumbir nessa terra diante das dificuldades, da falsidade, do demônio, enfim, do pecado, do mundo que se opõe à igreja. Mas a outra realidade bíblica, a igreja, as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja. Então você tem 2 realidades. Quais são as 2 realidades? A gente tem que agradecer por algumas coisas em relação à caminhada da igreja, mas a gente também tem que se conscientizar que existem grandes desafios para a igreja. E aqui nesse texto a gente vai ver isso. Primeira consideraçãozinha aqui nos versos 1 e 2, a primeira que eu faria, né, é só essa que o Paulo ele busca aqui, né, a sua reestabelecer ou reafirmar a sua autoridade apostólica, né? Paulo, que é apóstolo, né? Enviado de Cristo. Apóstolo é o enviado de Cristo. Então, eu estou aqui na minha autoridade, falando como apóstolo. Se a gente está falando como apóstolo, aí já é um ponto para a gente se atentar, porque ele é enviado de Cristo para trazer a verdade de Deus para a sua igreja. Então, esse é o primeiro ponto. E aí ele cita também, olha, por vontade de Deus. Eu tenho a clara impressão, a partir da Bíblia, de que esse ofício apostólico é por vontade de Deus. Ah, mas presbítero e diácono não é? É também, mas se você olhar para a Bíblia, apóstolo, via de regra, é chamado por Jesus Cristo, é a vontade de Deus direta mesmo, né? No caso dos presbíteros e diáconos, é a vontade que Deus manifesta por meio da sua igreja, mas aqui apóstolo não, é o próprio Senhor Jesus que chama os seus apóstolos. Então a gente tem que pensar se o ofício apostólico ele permanece e ele pode ser considerado, ou se nós teríamos apóstolos hoje, tal qual os apóstolos bíblicos, os apóstolos de Jesus. O segundo ponto que eu chamei a atenção é que ele escreve junto com Timóteo, um jovem pastor que está ali aprendendo, então, essa questão aí da caminhada junto. O verso 2, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que se encontram em Colossos, graça e paz a vós outros,
da parte de Deus, nosso Pai. Uma consideração, um cumprimento, acho que a gente precisa retomar, né? Os irmãos de outras igrejas sempre se cumprimentam com a paz do Senhor, né? Os apóstolos têm esse princípio, esse costume que eu acho que a gente deveria. Graça e paz, irmãos, a paz do Senhor. Eu cumprimento, às vezes, os irmãos com a paz do Senhor, a graça e paz. No nosso meio é mais comum graça e paz. Então, é uma coisa para a gente pensar também. Mas vamos lá, verso 3. Aqui, o texto, o título proposto pela Sociedade Bíblica do Brasil é Ação de Graças. O que é isso? Gratidão. Muitas vezes, o texto proposto não tem nada a ver com a perícope, porque aqui não é inspirado. Essas divisões, né, esses títulozinhos, título, eu acho que eu falei texto, né, título. Esses títulozinhos, eles não são parte do texto bíblico. Então, aqui, às vezes, um título pode falar que aquele texto fala de uma coisa, mas é outra. Então, por quê? Porque o editor pode errar, se ele não fez uma exegese do que está ali. A exegese é entender melhor o texto. Então, o título aqui é Ações de Graças. É isso mesmo? É. Se você ler o verso 3 a 8, está falando, de fato, de gratidão. Que gratidão? Vamos dar uma olhada no texto, então. Paulo traz gratidão aqui por algumas virtudes, alguns fatos relacionados à igreja de Colossos e que a gente precisa avaliar, né, sobre a igreja que nós pertencemos e a igreja que nós somos. Se essas virtudes que o apóstolo fala, se esses fatos têm a ver também com a nossa caminhada como igreja. Se nós, igreja, cada um de vocês, e a igreja do Alto da Lapa se encaixa nessas virtudes que Paulo agradece a Deus, se a gente pode também agradecer a Deus, porque essas virtudes e esses fatos podem ser percebidos ou presenciados na caminhada da igreja do Alto da Lapa. Mas vamos lá, diz o texto, olha, damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus, quando oramos por vós. Então, Paulo diz que quando ora por essa igreja, ele agradece, ele dá graças a Deus. Duas perguntas que eu quero colocar para os irmãos. Primeiro, a quem Paulo está orando? A quem Paulo ora? A quem Paulo ora? A quem? Não pelo quê? A quem? A Deus, damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós. Então, quando ele ora, ele dá graças a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque ele ora a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, ele agradece porque ele está orando a ele. Então, veja que interessante. Paulo não ora a nenhum santo. Paulo não ora a nenhuma santa. Não é a senhora, né? Ele ora ao Pai, assim como o Filho ora ao Pai, e nós oramos nesse culto. Vós orareis assim, Pai nosso. Então, a nossa oração é dirigida a quem? Ao Pai. Não é a nenhuma outra entidade, não é a nenhuma outra figura. A gente vê aí muitas pessoas orando a outras pessoas, a mortos, né, a figuras históricas aí. Eu nunca vi na Bíblia, nunca li na Bíblia ninguém orando a mãe do Senhor Jesus Cristo. Aqui ele fala, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que é Deus. Nunca vi num texto bíblico alguém falando da mãe do Senhor Jesus Cristo. Só vejo na prática cristã, principalmente brasileira, aí, algumas vertentes do cristianismo que ora-se a mãe do Senhor Jesus Cristo, ora-se a outras figuras, mas nunca vi isso na Bíblia. Nunca vi. Na Bíblia, não. Na tradição aí, pode até achar, né, mas na Bíblia, não. E aqui ele ora, então, a Deus. Eu chamo a atenção que ele coloca aqui que Deus é Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso vocês vão perceber por quê. Porque essa epístola, inclusive na pregação da noite, que é a perícope posterior, ela é muito cristológica. Cristo é o centro ali. Por quê? A gente vai entender isso melhor no decorrer da epístola, porque havia alguns ensinos ali que precisavam ser combatidos com o ensino sobre Jesus. Se você ensinar sobre Jesus, a pessoa aprender sobre Jesus, ele é a verdade de Deus, a expressão exata do ser de Deus, a verdade de Deus encarnada, então ele é a resposta para as dúvidas que surgirem em relação à fé. Então Paulo vem trazer uma epístola que fala de Cristo de uma maneira muito direta. Mas a outra pergunta que eu chamo a atenção, além dele orar ao Pai e agradecer, agora a pergunta é, pelo que ele agradece? Primeiro eu perguntei a quem Paulo ora, a quem Paulo agradece. É ao Pai do Senhor Jesus Cristo. Igual o Senhor Jesus mesmo, em Mateus 6, fala, olha, quando vocês orarem, ora ao Pai em secreto, e o Pai que ouve em secreto você recompensará. Mas agora a pergunta é, pelo que ele está aqui
agradecendo. Ele dá graças pelo quê? Aí já está no verso 4. Né? O que diz o verso 4? Desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos. Então, o motivo de gratidão de Paulo, primeiro é a fé em Jesus Cristo. E depois, o amor para com todos os santos. Veja, a fé para o alto, em Jesus. E o amor para o lado, para o seu próximo, né? Para aquele que está à sua volta. Então, aquela igreja de Colossos estava caminhando bem nisso. Ela tinha uma fé genuína no Salvador e ela tinha amor entre eles. A igreja dos Colossenses era uma igreja de fé e amor. Aí é o ponto, né? Como eu falei, buscar semelhanças. E a igreja do Alto da Lapa? E a igreja que eu sou? Como estamos nesse quesito? Qual, pastor? Fé e amor. As pessoas à nossa volta podem dizer: o fulano de tal é uma pessoa de fé. O Donizete é um cabra de fé. O Geraldo ama as pessoas à volta dele. Será que a igreja do Alto da Lapa, assim como a igreja de Colossos, poderia ser um alvo de gratidão a Deus, porque as pessoas aqui têm uma fé e um amor genuíno? A gente precisa primeiro pensar na fé. A fé dos irmãos de Colossos era um motivo especial para Paulo dar graças. Veja, a fé, porque eu ouvi. O Epáfras me visitou aqui na prisão e me falou que vocês acreditam, vocês têm fé. No quê? Não é fé no pastor. É fé no pastor, no Epáfras? Não, tem muita gente aí que acredita demais no pastor. Não. É fé no apóstolo? Não. É fé na igreja? Não. É fé na senhora, seja ela qual for, porque são muitas senhoras? Não. É fé no objeto sagrado, no amuleto, no coisinha, no óleo que distribui ali, na água lá do Rio Jordão, no amuleto que vai proteger sua casa, na Bíblia aberta no Salmo 91. É fé nisso? Não. É fé na onde? No Senhor Jesus Cristo. Veja aqui, eu agradeço porque eu ouvi da vossa fé em Cristo Jesus. É aí que tem que estar a nossa fé. Não é nessas coisas que eu falei, porque tem muita gente que acredita em tudo. Tem gente que tem fé até na fé. Você tem que acreditar. É a fé. Mas aí você vai ver, a pessoa acredita na fé. Não, você tem que ter fé que você vence. Fé no quê? Fé na fé. Então é melhor tomar café. É fé em Jesus Cristo. Está aqui o texto. Eu agradeço pela fé em Jesus Cristo. Por quê? Porque é a fé em Jesus Cristo que transforma tudo, meus irmãos. Nós somos justificados, pois, mediante a fé, e temos paz com Deus. Quer ter comunhão real com Deus? Comunhão real, não é aquele sentimento que não tem conexão com a realidade de fato, não é algo simplesmente subjetivo. Há algo subjetivo na fé, que é a sua experiência com Deus, mas esse subjetivo é orientado por um objetivo. O objetivo é a palavra, então você pode medir o sentimento que você tem a partir da revelação que Deus deu. Então, veja, pela fé, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Então, a nossa paz com Deus vem por meio da fé, porque nós cremos em Jesus e somos justificados. Somos pecador? Todos nós sabemos que somos. Nós pecamos de muitos modos, pensamos, falamos e tal, mas em Jesus Cristo nós temos os nossos pecados pagos na cruz. Então, a fé em Jesus nos justifica e nos coloca em comunhão com o Pai. Afinal de contas, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque aquele que se aproxima de Deus tem que crer que Ele existe e que se torna galardoador daqueles que o buscam. Ou seja, uma fé real no Senhor real, uma fé centrada em Cristo. A salvação vem pela fé, não por obras, mas sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós. É o quê? Então veja, Paulo está agradecendo porque o dom de Deus se manifesta na igreja de Colossos, porque os irmãos ali têm fé em Jesus Cristo. Só que não é só a fé em Jesus Cristo. A fé em Jesus Cristo é importante. Nós estamos vivendo momentos muito difíceis, meus irmãos. E nos momentos difíceis é quando a gente tem a nossa fé o quê? Provada. Porque crê em Deus, crê na bondade de Deus, crê no amor de Deus, crê na bondade de Deus, crê no amor de Deus quando está tudo certo, é maravilha. E quando as coisas começam a virar de cabeça para baixo? Quando não dá tudo certo, você pode confiar que Deus sabe o que está fazendo? Você pode se entregar aos cuidados de Deus? Você pode descansar em Deus? Aí a fé é provada. E nesses tempos difíceis, de tantos imprevistos,
de tantas surpresas, quando eu falo, de repente um vírus coloca o mundo de cabeça para baixo, e também as nossas economias, os nossos planos. 2020 foi embora. Mas e aí? Agora é a hora de ter uma fé que você analisar se ela é verdadeira ou não. Quer dizer, já chega, ou a gente crê ou não crê. Por que ficar ansioso? O amanhã trará os seus cuidados. Precisamos nos colocar, ou nós somos pessoas de fé ou não. Porque o que eu vejo é muita gente ansioso, desesperado, inquieto, inseguro, sem paz, ao contrário do que nós cantamos, calmo, sereno e tranquilo, sinto descanso em meu viver. Por quê? Porque eu aceitei o convite, vim de descansar em mim, eu vou descansar, o Senhor, toma aqui minhas preocupações, eu vou descansar no Senhor e o Senhor vai conduzir minha vida. Fé em Jesus Cristo. Ele diz, vinde a mim os que estáis cansados. É a hora de fazer isso, porque está todo mundo sob pressão, então vamos, ou crê ou não crê. O amanhã trará os cuidados, Deus cuidará de nós. Mas essa fé que se manifesta num fim de ansiedade, e a paz de Deus que excede o entendimento guardará o coração de vocês, ela é acompanhada de outra coisa. Porque Tiago diz que a fé sem obras não tem fé, se não tem obras. Então, ele agradece pela fé, só que essa fé em Jesus Cristo trouxe para os colossenses o quê? Uma virtude. Qual que é a virtude? Paulo agradece aqui, eu ouvi da vossa fé e amor. A fé sem obras é morta, então a fé tem que ter um fruto. Paulo está agradecendo porque aquela fé dos colossenses não é só um discurso de fé, mas é fé de verdade, é fé em Jesus, e Jesus, quando a gente tem fé nele, trabalha na vida da gente, a gente caminha com ele, a gente vai sendo transformado e tem virtudes. Então é fé e amor, eles têm ali um amor um pelos outros. A Bíblia diz que o amor é o vínculo da perfeição. Por que esse vínculo da perfeição? Porque o amor faz com que todas as outras virtudes que a gente tenha faça sentido. Porque se você é um cara, vamos falar assim, você é um cara inteligente, mas você não tem amor, a sua inteligência serve só para você. Agora, se você tem amor, ele cria um vínculo da sua inteligência com o outro. Você vai ser inteligente para o bem do outro. Você se preocupa com o outro. Então, o amor faz com que a gente cuide uns dos outros. E Paulo fala que os colossenses tinham não só fé em Jesus, mas eles tinham amor para com todos os santos. Ultrapassa até os limites da igreja de Colossos. Porque todos os santos aqui é o povo de Deus, que são comumente chamados pelos apóstolos, pelos escritores bíblicos, especialmente no Novo Testamento, de santos. Santos de separado, um povo separado de Deus. Então, os colossenses, eles amam todos os santos. Os de Colossos, das outras igrejas, das outras cidades, provavelmente, a igreja de Colossenses, Paulo já sabia que eles estavam ajudando outras pessoas. E aí eu volto à nossa questão. A igreja do Alto da Lapa pode ser, ou nós podemos agradecer a Deus pela nossa fé, né? Uma fé real que nos faz ter paz nesses momentos de tribulação, de dificuldade, uma fé que nos faz ter certeza do relacionamento com Deus, justificados mediante a fé, uma fé de verdade. Um amor verdadeiro. Eu me sinto amado pelos irmãos. Eu me sinto amado porque muita gente manifesta preocupação comigo. Eu recebo ligações de pessoas da igreja, recebo mensagens de pessoas da igreja. Isso é uma família, eu fico feliz. Recebo manifestações de carinho de pessoas da igreja. Mas não é só eu. Todos nós precisamos, e eu também vejo isso na igreja. Agora, uma igreja, uma comunidade, não pode ficar dependente do pastor amar os irmãos. Todos nós precisamos nos amar uns aos outros. Porque eu amo vocês, mas eu sou falho. E nas questões pessoais do dia a dia, na correria, nas obrigações, eu posso não demonstrar o amor como eu gostaria, porque existem outras questões. Então, quando o pastor não esteve presente ali de uma maneira ainda mais efetiva, porque quando a coisa fica feia, via de regra, o pastor Lucas está lá. Os irmãos que já tiveram que enfrentar a coisa feia, tiveram o pastor Lucas ali do lado. Mas, via de regra, no dia a dia, a gente não dá conta. Então, no dia a dia, às vezes o pastor não ligou, mas o outro irmão ligou. Opa, espera aí, eu pertenço a uma família que se ama, que se cuida. Então, Paulo está agradecendo a Deus pelo amor dos colossenses, porque Paulo sabe que esse amor faz diferença na vida da gente. Mas Paulo agora conecta essa fé em Jesus e esse amor aos santos com uma outra, ou com uma verdade, com uma coisa muito especial.
Que, na verdade, assim, que ele já está falando, né? Ele já fala do Senhor Jesus Cristo no verso 1, ele fala agora no verso 4 de Cristo Jesus, e agora no verso 5 ele fala do quê? Da esperança. Então, essa fé e esse amor, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouviste pela palavra da verdade do Evangelho. Que esperança é essa? Talvez você lendo o texto, você fala, peraí, esperança, como é? Que está preservada nos céus. Está falando do quê? Da nossa salvação, não é verdade? Presta atenção melhor no texto. Veja, a esperança, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. Então, veja, essa esperança que nós ouvimos pela palavra da verdade do Evangelho, qual que é? Qual que é a mensagem do Evangelho? Quando nós falamos de Marcos 1:1, eu falei sobre o Evangelho de princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Foi a pregação de uns 2 domingos atrás, no culto da noite. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. A boa notícia de Jesus Cristo. Então, olha, quando eu oro por vocês, eu agradeço. Eu agradeço pela fé que vocês têm em Cristo Jesus, pelo amor que vocês têm uns com os outros, por causa da esperança que vocês ouviram, ou da qual vocês ouviram, pela palavra da verdade do Evangelho. Então, a palavra da verdade do Evangelho, da boa notícia. Então, qual que é essa esperança, irmãos? Jesus Cristo. Jesus Cristo. Então, essa esperança preservada lá nos céus é o Senhor Jesus que vocês ouviram pela palavra do Evangelho. A boa notícia é Jesus. Então, por causa de Jesus, vocês estão sendo aí capacitados a viver em fé, em amor. Agora, ele está focando em Jesus, verso 3, Senhor Jesus Cristo, Pai do Senhor Jesus Cristo. Verso 4, a fé em Cristo Jesus. Agora, a esperança que vocês ouviram pela palavra da verdade do Evangelho. Porque ele está querendo, ou ele está com a intenção de corrigir alguns ensinos que estão acontecendo lá em Colossos. A gente vai falar um pouquinho mais sobre eles aqui, mas também no decorrer da nossa exposição dessa epístola, que você tem que acompanhar aí, porque elas serão postadas no nosso canal. Então, no verso 5, ele fala, é interessante esse foco, né? Palavra da verdade. Então, ele está dizendo que existe uma verdade, existe uma palavra da verdade. Ele vai enfatizar ainda mais essa questão da verdade aqui no verso 6. Ele fala que essa palavra da verdade do Evangelho, que, verso 6, o quê? Chegou até vós, como também em todo mundo, e está produzindo fruto e crescendo, tal qual acontece entre vós, desde o dia em que ouviste e entendeste a graça de Deus na verdade. Está vendo? Se existe verdade, existe o quê? Mentira. Se existe um ensino que é verdadeiro, existe um ensino que é falso. E Paulo está enfatizando aqui a verdade para que os irmãos de Colossos sigam nessa vibe aí, né? Falando na linguagem do século 21. Siga na vibe da verdade. Esse é o caminho de vocês, essa fé em Jesus Cristo, essa esperança que é Jesus Cristo, pela palavra da verdade do Evangelho que vocês ouviram, que chegou até vocês, verso 6, mas Paulo fala do crescimento da fé cristã no mundo todo, porque ali no primeiro século, os discípulos estavam pregando na capacitação do Espírito, e o que estava acontecendo? O Evangelho estava crescendo, a fé cristã estava espalhando pelo mundo. E Paulo fala que há um crescimento, que está produzindo fruto, que está crescendo, assim como está acontecendo entre vocês, desde o dia em que vocês ouviram e entenderam a graça de Deus na verdade. A graça de Deus só pode ser entendida na verdade do Evangelho, na verdade da palavra, no outro caminho. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A graça da libertação dos pecados, da salvação em Deus, do amor de Deus, do plano de Deus para a vida humana está revelada na verdade. E a palavra de Deus é a verdade. O Evangelho é a verdade. E Paulo está agradecendo a Deus porque a verdade chegou nos Colossenses. Essa verdade é a verdade da esperança em Cristo. Cristo é a esperança. E assim como chegou nos Colossenses, também se espalha pelo mundo. Veja, está crescendo, produzindo fruto, do mesmo modo que está acontecendo isso entre vocês, está acontecendo também no mundo, de modo geral. Agora é interessante que
o que está produzindo esse crescimento da igreja no mundo? Chegou até vós, em todo o mundo, está produzindo fruto, crescendo. O que está produzindo esse crescimento? É o quê? É a dinâmica de eventos da igreja, a criatividade da liderança, a tecnologia. Olha, tudo isso pode ser usado para o bem. No entanto, o que está produzindo o crescimento é o quê? A verdade do Evangelho. A palavra do Evangelho que chegou até os Colossenses, verso 5, mas que está espalhando-se pelo mundo, produzindo fruto e crescendo. E vocês ouviram e entenderam a graça de Deus na verdade. Então, meus irmãos, não há substituto para a pregação. Então, vocês se assentam aqui, estão ouvindo a ministração, já tem aqui o que? Alguns minutos, eu não sei, 20 minutos, 25 minutos, vocês estão ouvindo a pregação, só que, de acordo com a Escritura, o crescimento, o fruto, vem pelo conhecimento da verdade. Conhecendo essa verdade aqui, Deus vai trabalhando na gente, moldando nosso coração, o poder do Espírito vai atuando através da verdade que Ele nos entregou. Então, esse é o fator de crescimento da igreja nos primeiros séculos e continua sendo, não podemos substituir. É pela palavra do Evangelho que vem o crescimento da igreja, lá e aqui. Isso não pode mudar, não há substituto, não vem com inovações. Tem muita igreja aí que tem inovações, muitas inovações, distribui um monte de coisa, santa, para você levar para casa, não sei o quê, substitui a palavra da verdade por relato de testemunho, depois que eu vim para cá eu ganhei isso, aquilo, não sei o quê. Não, meus irmãos. Aí você vai assistir o programa na televisão, só fala disso. Cadê o Evangelho? Olha, o que produz o fruto, o que produz o crescimento é a palavra da verdade do Evangelho. Mas estão trocando a palavra da verdade do Evangelho por um monte de coisa, ensinando um monte de coisa. Cadê a palavra da verdade do Evangelho? Porque é esse o crescimento que a gente quer. Do contrário, é inchaço. Aí você chama a multidão para lá porque você prometeu um monte de coisa. Mas, na verdade, o propósito de Deus é transformar as pessoas, não é enriquecer as pessoas. Vocês se confundiram, não é curar as pessoas. Não, você pode ser transformado através da sua enfermidade. Deus não cura, pastor? Cura, mas não é sempre assim. Não é porque você é de Deus que você não vai ter que lidar com a enfermidade, com uma perda, com uma dor, com a decepção. Então, precisamos voltar-nos para a palavra da verdade, do Evangelho, de Cristo Jesus, que muda tudo. Nos versos 6 e 7, Paulo aqui faz um resumo, de tudo que ele falou. Então, segundo vocês foram instruídos pelo Epáfras, o pastor de vocês, que me visitou aqui, me contou essas bênçãos, aí, essas coisas boas, esse conservo, serve junto comigo, verso 7. E quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, em relação a mim, ele é o quê? Conserve, ele serve junto comigo, que eu sou apóstolo, ele é missionário aí, pastor, então nós estamos servindo junto. Em relação a vocês, ele é o quê? Fiel ministro. Paulo volta aqui à questão da fé. O Epáfras é uma pessoa de fé que faz a obra de Deus, que levou a palavra da verdade do Evangelho para os colossenses. Isso produziu nos colossenses fé, porque a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Isso está transformando a vida dos colossenses, porque eles têm demonstrado amor para com todos os santos, é o que Paulo está agradecendo a Deus, e Paulo está manifestando, então, essa gratidão a Deus por isso, falando do que Deus está fazendo no meio de toda a comunidade desses primeiros séculos, com o crescimento pela graça na verdade, a verdade de Deus pregada traz a manifestação da graça. Vocês receberam pelo Epáfras, que é o meu conservo, é o pastor de vocês, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Ele volta, ele resumiu. Então, a fé do Epáfras, o amor de vocês. E a fé e o amor aí são colocados como virtudes pelo qual Paulo agradece. E eu pergunto a vocês novamente, e aí, como é que nós estamos nessa questão, como igreja? A gente pode dizer que nós temos fé, que nós temos amor, sim, porque eu vejo aqui uma fé genuína, ainda é muito capenga, nós precisamos crescer nelas. Mas se a gente precisa crescer nelas, o que a gente faz? A gente pede a Deus para quê? Para aumentar a nossa fé. A gente pede a Deus para quê? Para trabalhar, aumentar o nosso amor, desenvolver o nosso amor, porque Paulo está agradecendo a Deus pela fé e pelo amor que existe em Colossos. Então, se ele está agradecendo a Deus, porque foi Deus que deu. Então, a gente pede a Deus.
E a gente precisa fazer isso, que Deus nos conduza nesse desejo santo no nosso coração. Vamos falar um pouquinho dos versos 9 a 12, para a gente concluir essa primeira parte, essa primeira exposição. No verso de número 9 aqui, Paulo já muda a questão. Então, veja, voltando à nossa introdução, eu falei sobre a força da igreja para avançar, que Deus deu, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, assim, a igreja está garantida pelo poder do Espírito Santo, mas eu falei dos desafios da igreja, que às vezes uma ou outra comunidade pode se degenerar tanto que se torna a sinagoga de Satanás. Então, existem desafios. Igreja do Alto da Lapa. Olha, a igreja do Alto da Lapa tem crescido. Nós temos agora dezenas de pessoas aqui no templo, eu fico com o celular aqui acompanhando, temos dezenas de pessoas no YouTube, tem pessoas assistindo pelo Facebook. A igreja está crescendo, a estrutura da igreja está crescendo. Vitórias. Assim como Paulo agradece, a gente faz o quê? Agradece. Só que a gente toma consciência do quê? Dos desafios. Por quê? Aí vamos dar uma olhada no texto. Veja o verso 9. Olha. Por essa razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis. Aí vamos parar por aqui. Desde que Paulo ouviu sobre o quê? Sobre as dificuldades, sobre as lutas, sobre o pecado, sobre os problemas, sobre as tribulações, sobre a perseguição lá na igreja de Colossos, ele começou a orar, desde que ele ouviu sobre isso, não foi? As notícias que chegaram para Paulo através de Epáfras foram boas ou ruins? Boas. Fé e amor. E desde o dia que eu ouvi sobre essas boas notícias, eu não parei de orar por vocês. Veja, desde o dia que eu ouvi, eu não cessei de orar por vocês. Uai, Paulo, mas peraí, a gente não ora não é só quando tem problema? A gente ora por uma igreja, especialmente se ela tem demonstrado essas boas virtudes e que tem acontecido aqui no nosso meio. Se a nossa igreja está crescendo, está avançando, nós estamos fazendo a obra de Deus. Isso significa que os nossos inimigos ficam ainda mais furiosos. O diabo não está feliz com você, igreja do Senhor. Com você, igreja. Que eu estou falando, você é a igreja do Alto da Lapa, aonde você vai. Porque nós somos igreja. Fazemos parte da igreja como corpo de Cristo, mas cada um de nós é a igreja. Então, se nós somos uma igreja que tem crescido, e esse crescimento produzindo fruto, verso 6, qual acontece? A partir da palavra da verdade do Evangelho, da graça de Deus na verdade, verso 6, se nós somos essa igreja, nós precisamos orar cada vez mais. Então, irmãs da intercessão, algumas estão aqui, outras estão nos acompanhando, o grupo de oração que ora todos os dias, às 15 horas, redobrem seus esforços. Por quê? Porque se a nossa igreja está indo bem, a igreja de Colossos estava indo bem, e Paulo decide o quê? Olha, eu vou orar mais por vocês, porque vocês estão fazendo a obra, e saibam, meus irmãos, que problemas surgem. Né? A quarentena demonstrou a nossa força, porque nós não nos dispersamos, pelo contrário, nós continuamos juntos, mesmo que remotamente, mas continuamos juntos, como o povo de Deus, fazendo a obra de Deus. Os esforços que eu vi aqui, irmãos, até de irmãos que partiram, que nós lembramos saudosamente, tanto do esforço, primeiro do seu Melo, que foi um servo de Deus aqui no nosso meio, que aprove ao Senhor, que ele encerrasse o combate bem combatido no que tange a igreja do Senhor. O Guilherme depois partiu, produzindo aqui muitos frutos, né? E outros irmãos que se doaram, estão se doando. Isso é bênção, só que a gente tem que orar, porque isso mostra a nossa força, o quê? Espiritual. A força do nosso ministério de intercessão. O presbítero Arthur tem falado isso na reunião do conselho, né? Na pregação, na verdade, ele falou, somos uma igreja que ora nas últimas pregações, e isso faz toda a diferença. Né? Então, nós precisamos orar mais. Paulo, quando fica sabendo das coisas boas de Colossos, não cessamos de orar por vocês desde que ouvimos. Então, vamos orar. E a oração de Paulo é para quê? Para que a igreja de Colossos possa ser uma igreja cada vez mais próspera, que todos os irmãos tenham um veículo, um carro bom do ano, que todos os irmãos tenham uma casa boa, uma cobertura, que todos os irmãos tenham tranquilidade financeira. Ele está orando pela prosperidade da igreja de Colossos, não é por isso? Por que ele está orando aqui? Eita, é isso aí, dona Regina. Conhecimento da vontade de Deus.
pleno conhecimento da vontade de Deus, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Paulo está orando pela vida espiritual da igreja. Então, por que a igreja dos nossos dias, aquelas da televisão principalmente, só fala de bens, só fala de cura, só fala de prosperidade, só fala... A preocupação do apóstolo não é essa. A preocupação dele é a vida espiritual da igreja. O conhecimento, o pleno conhecimento da vontade de Deus. É isso que a igreja precisa. Então, se vocês estão indo bem, com fé em Jesus Cristo, amor uns para com os outros, igreja do Alto da Lapa, se vocês estão indo bem, com fé em Jesus Cristo, amor de uns para com os outros, vamos orar para que esse conhecimento da vontade, porque essa é a vontade de Deus, que a gente tenha fé nele, que a gente ame, que a gente se cuide, mas que esse conhecimento possa transbordar, possa ser cada vez maior ao ponto de transbordar. Transbordar quer dizer não ficar só para nós, mas sair também para as pessoas de fora, se derramar, que a gente possa, com o nosso conhecimento da vontade de Deus, que envolve sabedoria, que a gente possa impactar, né, as pessoas que nos acompanham, que têm nos acompanhado. Então, veja, ele fala do conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Há também aqui uma preocupação do apóstolo Paulo, por quê? Porque havia uma pregação, um ensino ali em Colossenses, que tem sido chamado pelos estudiosos de heresia de Colossos. Por quê? Era uma misturada. Essa coisa que chegou lá, essa pregação que chegou lá em Colossos, ensinava o gnosticismo, tinha elementos parecidos com uma vertente do gnosticismo, com outras crenças. A gente vai falar mais sobre isso, culto aos anjos, uma coisa errada, uma misturada danada. E Paulo fala aqui, olha, combatendo o gnosticismo. O que é gnosticismo? Vem da palavra gnose, conhecimento. É que, na verdade, algumas pessoas estavam ensinando lá em Colossos que você tinha que ter, você tinha uma parte de conhecimento, você tinha que adquirir, chegar naquele conhecimento especial. Alguns tinham, outros não. Mas aí Paulo fala, não, eu estou orando para que vocês todos tenham o conhecimento da vontade. Tirando essa, não tem uns que têm uma experiência diferente dos outros, não. Uma segunda experiência espiritual. Não, que todos tenham igual conhecimento da vontade, toda a sabedoria, entendimento espiritual, sem divisão, tudo. No verso 10, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Então, veja, essa segunda parte, embora seja uma oração de Paulo, não se destoa da primeira, porque Paulo fala aqui de um conhecimento que ele ora para que a igreja tenha, e, claro, o entendimento espiritual aumenta a nossa fé, a fé vem pelo ouvir da palavra, então o conhecimento espiritual que aumenta a nossa fé, para que a gente viva de modo digno, que não seja uma fé sem obras, que é o amor. Então, viver de modo digno envolve o quê? Conhecimento da vontade de Deus, sabedoria e entendimento espiritual. Porque se a gente tem sabedoria, na Bíblia sempre relaciona sabedoria e prudência. Lá em Efésios 1:8 diz, olha, em toda sabedoria e prudência. Prudência é o quê? Bom senso, você saber lidar e viver e caminhar como servo de Deus. De modo que digno. Então, viver de modo digno do Senhor, para o agrado do Senhor, frutificando em toda boa obra. Então, Paulo ora por um conhecimento na igreja de Colossos que se traduza numa vida frutífera em toda boa obra, crescendo no quê? No pleno conhecimento de Deus. Ele fecha o ciclo. Veja, eu oro para que vocês tenham conhecimento da vontade de Deus, sabedoria e entendimento espiritual. Conhecendo a vontade de Deus, você está conectado com o espiritual, porque Deus é espírito. Então, você tem sabedoria espiritual. Isso tem que impactar num modo digno de se viver, porque te traz sabedoria, te faz viver com prudência, e assim você vive para o inteiro agrado de Deus, verso 10, frutificando em boa obra e fazendo o quê? Crescendo no pleno conhecimento que eu estou orando para vocês terem. Sabe o que é isso aqui? É um slogan. Eu estudei numa escola, que foi uma escola agrícola, depois virou uma instituição de ensino superior, lá no Instituto Federal de Minas Gerais, lá em Bambuí. O lema deles era aprender para fazer, fazer para aprender. Aprender para fazer,
fazer para aprender. Ensino e prática. Paulo está falando isso. Eu oro que vocês aprendam para fazer. Veja, entendimento espiritual para viver de modo digno. Conhecimento teórico que se traduza em prática. Não adianta nada ser teólogo. É isso que eu não aguento. Nós vivemos um tempo de muita teologia. Tem muitos teólogos aí pela internet e tal, conhece tudo, leu todos os livros, mas e o modo digno de viver do Evangelho? Eu falo para os meus alunos que eu dou aula de teologia, olha, não adianta nada, você lá na sua casa tem aquela biblioteca maravilhosa, todos os títulos teológicos. Vejo isso na juventude cristã a rodo e a vassoura, né? Tem tudo quanto é obra teológica lá na prateleira. Gasta milhares de reais em livro. O jovem nunca trouxe uma oferta para a igreja. O que é isso? Que tipo de conhecimento é esse? Paulo fala de um conhecimento que se traduz em modo digno de viver, não é só intelectualidade, teologia, não. Modo digno e do agrado de Deus, frutificando em boa obra, quer dizer, coisas boas no amor, e crescendo no pleno conhecimento. Quer dizer, eu conheço, eu vivo, e vivendo eu acabo conhecendo. Quer dizer, como é que eu conheço a Cristo? Jesus diz, vinde a mim, vocês, porque eu tive preso, vocês me visitaram. Eu tive nu, vocês me vestiram. Eu tive fome, me deste de comer. Quer dizer, eu conheço a Cristo nas minhas atitudes de amor, no meu modo digno de viver. Quer dizer, vivendo o Evangelho, eu ajudo outras pessoas e eu vou conhecendo Cristo através disso. Então, saber para fazer, conhecimento para praticar, prática para conhecer. Quer dizer, saber para fazer, fazer para saber. Quer dizer, aprender para fazer, fazer para aprender. Chegamos nos 2 últimos versículos, até que enfim, né? Já estavam pensando que a gente não ia almoçar. Verso 11, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade com alegria. Aqui não tem novidade. A alegria do Senhor é a nossa força. Fortalecendo o quê? Com todo o poder. Poder de Deus, segundo a força da sua glória. Que força da glória é essa? Glória do poder, está ligado com poder. Então, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória. O poder glorioso de Deus que nos fortalece. Aqui é o reconhecimento, olha, eu estou orando por vocês, igreja de Colossos, porque eu sei das boas notícias, vocês são uma igreja de fé, vocês são uma igreja de amor, isso é bom demais. Mas eu oro para que vocês tenham conhecimento, que vocês sejam fortalecidos, porque não há força em vocês mesmos. Então, igreja do Alto da Lapa, maravilha, vocês é um povo bom. Tem um monte de defeito, mas tem fé, tem amor. Todo mundo que chega aqui começa a conviver com a nossa igreja. Nossa, a igreja é diferente, né? As pessoas dão atenção, é uma família, né? Maravilha. Só que quando Paulo ouviu que a igreja de Colossos estava nesse caminho, ele começou a orar sem cessar pela igreja, porque isso incomoda os nossos inimigos espirituais, né? Então, assim, desafios se levantam. Então, oremos para que esse conhecimento, igual a gente está fazendo aqui, abrir a Bíblia, estudar a Bíblia, ler a Bíblia, entender a Bíblia, possa produzir em nós modo digno de viver, agradando o Senhor, e isso possa aumentar o nosso conhecimento e, nesse processo, a gente seja fortalecido por Deus, porque não há em nós capacidade alguma para fazer o que a gente tem que fazer. Sempre nas reuniões de oração dos oficiais da igreja, que acontece semanalmente, eu falo isso, olha, irmãos, não há em nós nada, mas por causa de quem Deus é, por causa do poder glorioso, veja, fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, a glória do poder de Deus, em toda perseverança e longanimidade. No texto grego aqui nós temos a palavra, pode ser traduzida como paciência, Calvino preferiu no comentário dele traduzir como paciência e perseverança. Longanimidade é a mesma coisa. O que é longanimidade? Ânimo, longo ânimo, não desanimar. E o que é isso? Persistência. Então continua aí, na persistência, sendo fortalecidos nessa persistência com a força gloriosa do poder de Deus. Com alegria, porque a alegria do Senhor é a nossa força. A gente permanece perseverante, lembrando da esperança que está reservada no céu, conforme lá no verso 5. Há uma alegria do Senhor, que deve nos manter... É o combustível, né? A alegria do Senhor é a nossa força, é o que? É o nosso
Lembre-se da alegria que você tem em Deus. Às vezes vive um momento brocochó, né? Que é aquele momento triste ali, bateu a cabeça, deu errado uma coisa, outra, mas você tem que lembrar daqueles outros momentos que você teve com Deus. A gente sente saudade desses momentos, porque tem umas experiências que a gente tem com Deus, que é aquilo que você fica cheio de Deus, né? Fica cheio da alegria de Deus. Nossa, é maravilhoso, aquela experiência especial com Deus. É maravilhoso, só que tem uns momentos difíceis. Então, nos momentos difíceis, para você perseverar, longanimidade, paciência, perseverança, você lembra do quê? Daquele tempo cheio de Deus. Aquele tempo maravilhoso, que é aquela alegria que ninguém... Só quem conhece a Jesus sabe o que nós estamos falando. Se não conhece a Jesus ainda, precisa conhecer a Jesus, porque a alegria está no coração de quem conhece a Jesus. Então, a gente precisa lembrar dessa alegria que vem do conhecimento de Jesus Cristo, para que nós sejamos fortalecidos em longanimidade, em perseverança, né, em persistência, sendo igual à igreja de Colossos. Fé, amor, vamos seguir em frente. Então, para o momento, agradecer a Deus porque tem fé e amor na nossa igreja, mas orar para que a gente tenha mais conhecimento, para que a gente possa praticar e, através da prática, também aprender, conforme o apóstolo Paulo nos ensina. O verso 12 aqui é um texto de gratidão, mas, né, embora seja um texto de gratidão, ele tem a ver com tudo que foi falado, né? A gente pode dizer que a igreja do Alto da Lapa, como eu disse, vai bem, a gente, assim como a igreja de Colossos, temos fé, amor, vitórias, tem muito que agradecer, mas é necessário, como eu disse, reconhecer que precisamos de oração, porque Satanás não está satisfeito conosco, e ele pode usar coisas que a gente julga ser inofensivas para nos prejudicar, mas a gente precisa ter sabedoria espiritual, entendimento espiritual para discernir, está aqui no verso 9, para a gente poder caminhar e vencer os sérios problemas que a gente pode enfrentar, que a gente enfrenta. O diabo, como eu disse, não está feliz conosco como igreja, nós estamos crescendo, nós estamos sendo canal de bênçãos na vida de muitas pessoas, estamos aqui agora com vocês, outras pessoas ligadas, ouvindo a palavra de Deus, então que possamos, assim como Paulo não parava de orar por Colossos, irmãs da oração não param de orar, mas a obrigação não é só delas, cada um de nós precisamos continuar buscando em Deus, né, crescimento, conhecimento, para continuar no caminho certo, assim como pela nossa confiança na palavra de Deus, nós também cremos que estamos no caminho certo. Igual a igreja de Colossos estava no caminho certo, a gente crê que nós estamos também no caminho certo. É interessante, como eu falei, que Paulo não está orando aqui por riqueza, por emprego, por qualquer outra necessidade terrena. Ele está orando por sabedoria espiritual. É isso que a gente precisa, irmãos. Não adianta nada morar na melhor casa, no melhor condomínio, ter o melhor carro, ter a melhor condição financeira, se a gente não tem sabedoria espiritual. A gente sabe, muita gente está nisso tudo e uma pobreza de espírito, uma pobreza de falta de comunhão com Deus, que transforma de fato a nossa vida. O verso 12 fala de gratidão, como eu iniciei a abordagem sobre ele, parei, né, estava fazendo as considerações finais, para encaixar agora nessas considerações finais, porque ele fala, dando graças ao Pai. Então, voltou na gratidão dos versos 3 a 8, porque, na verdade, ele encerra dizendo, olha, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos. Idôneos tem a ver com indubitável, sem dúvida. Sem dúvida por quê? Porque tem conhecimento e, ao mesmo tempo, tem prática. É fé em Cristo Jesus e amor para com todos os santos. Então, assim, realmente, idôneos, sem dúvida, estão no caminho certo. A parte que vos cabe é o quê? A herança dos santos na luz. Então, Igreja do Alto da Lapa, fé, amor, conhecimento, prática e, vamos seguindo, gratidão a Deus e oração, e esse é o nosso caminho.